Eu estou me referindo aos ministros e homens de negócios, os rapazes, ministros. Se nós pudéssemos simplesmente fazer isso, eu gostaria de ser um Billy Graham, gostaria de ter educação e conhecimento para juntar as coisas como o Billy Graham faz. Porém, eu não posso ser Billy Graham, não posso, e Billy Graham não pode ser eu também, está vendo? Nós, cada um, temos o seu lugar em Cristo, e tentar imitar a Billy Graham seria a mesma coisa que Uzzias fez, resultaria na mesma forma o mesmo tipo de desastre, desastre. E é interessante notar que quando o próprio Billy Graham esteve na Índia, os camaradas apertaram ele lá, então produz aí a cura divina. Eles não estavam no mau espírito, pastor. Não. Eu não creio que eles disseram assim, faça um milagre, nós vamos crer. Não, você está dizendo que Cristo cura, então nós queremos ver os resultados. E ele realmente não tinha aquele dom. Porque Billy Graham é notoriamente conhecido por não realizar nenhum milagre. É o santo que não fez milagre, né? Então, aí o profeta diz, bom, você podia ter chamado bons homens que temos no país, que têm este dom, que no caso, o grande candidato aí seria o próprio profeta, né? Nós vemos também no livro de Atos, capítulo 8, que quando Filipe foi para Samaria e ele estava infernizando lá o império de Satanás e pregando o evangelho, que quando o povo foi batizado, os apóstolos que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Eles trabalhavam numa harmonia. Eles entendiam, falaram, não, veja, o homem que tem a chave do reino é Pedro, manda eles lá. Filipe está fazendo a parte dele, mas agora precisamos... E quando eles chegaram, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Já tinham sido batizados por Filipe, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então eles impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Veja a sincronia, a harmonia desse grande trabalho. Nós, nesses dias que estamos vivendo, nós estamos vivendo os dias, pastor, de extrema dificuldade. A desunião. Veja, nós temos que entender o chamado de cada um, pastor. Qual é a posição de cada um? Qual é a vocação de cada um? Eu não fui chamado para fazer o trabalho do pastor Maia. Pastor Maia não foi chamado para fazer meu trabalho. Nós não queremos conflitar nos nossos trabalhos. E eu creio que, se é que temos tido algum sucesso até agora, é porque todos têm tido a oportunidade de fazer o seu papel. Os ministros aqui, todos estes que fazem parte, pelo menos, do trabalho local, nós temos a liberdade de operar, claro, sobre a direção suprema, posso usar essa palavra que o profeta usou, creio que foi na ordem da igreja de 59. Eu tenho anotado ele aqui. fala que a suprema autoridade é do pastor, ele tira, põe quem ele quiser, ele é o líder máximo, ele é o homem. Em outras palavras, se eu cometer um erro no campo de batalha, e nós tivermos que resolver isso numa corte, num tribunal, quem vai responder pelos meus atos é o pastor. Eu, como ensinador, como evangelista, seja lá qual for o meu trabalho, a responsabilidade é dele. Quando o presidente pergunta o que aconteceu de errado naquela batalha que morreu tantos soldados, eles não vão me chamar. Eles vão chamar o homem, o general que está na frente do trabalho, que é o pastor. A responsabilidade é do pastor. Só estou fazendo um trabalho porque o pastor está sancionando esse trabalho. Se o pastor não sancionar esse trabalho, nada vai funcionar. Por mais que eu te fizesse. Mas tem um pastor por detrás e ele está direcionando, ele está canalizando, ele está levando nos seus ombros, porque é assim que a arca era levada, está levando nos seus ombros a responsabilidade. Então é isso que o pastor está tentando trazer para nós aqui, a importância desse trabalho. Eu sou apenas um colaborador. Se fôssemos comparar isso a uma empresa, eu sou um colaborador, estou aqui para tentar ajudar. Sempre tentando ajudar. Mas eu não sou o dono, não sou o gerente maior, não sou o CEO, né? Chief Executive, né? Dessa empresa, né? Mas é o pastor. Eu não entendo, e eu quero ser bem claro, irmão, eu não entendo algumas coisas. Nós vemos aqui sobre Filipe, por exemplo. Por que Pedro, João e Pedro desceram lá? Se fosse nos dias de hoje, Filipe seria o pastor da igreja de Samaria, porque o sucesso era grande, a igreja tinha crescido. Mas eles discerniram que Filipe não era um pastor, ele era um evangelista. Perfeitamente. Muitos pastores não têm discernimento do que seus membros ou seus obreiros deveriam fazer. Por isso faz deles pastores. Isso é uma reprovação e quem vai sofrer é o desastre. povo. O profeta diz que é um desastre. Vai causar um desastre. Eu não entendo, Billy. Como
que tem, por exemplo, um dom de mestre e não tem um pastor. Eu não entendo como que um pastor tem o dom de mestre e não se encarrega de ser mestre e coloca um pastor na igreja. Perfeito. Por quê? Porque o trabalho de pastor é curar as feridas das ovelhas. Mestre não vai saber curar. A mistura para curar as feridas, o bálsamo que vai curar as feridas das ovelhas, é só o pastor que sabe. Não tem nenhum ombro dentro desses ministérios que foi feito, foi trabalhado por Deus para carregar uma ovelha. Nenhum. Só tem um. Chama-se pastor, que deveria se ocupar. Então, o que adiantaria eu me expressar como mestre, mas eu não tenho o ancião, eu não tenho o ofício maior, local, que esse ofício é que vai me dar o respaldo, como nós acabamos de ouvir aqui. Quem vai responder por todos esses auxiliares que estão do meu lado sou eu. Por isso que eu tenho o direito de falar, eu não quero ouvir isso, eu não concordo que está certo. Ou você me sujeita, ou então é melhor você procurar um determinado lugar onde se encaixa com a tua forma de pensar. Porque enquanto eu estou nessa posição, eu tenho que usufruir do benefício da minha comissão como pastor, como ancião da igreja. Então, você tem que sujeitar, sim, ao que eu estou ensinando. Do contrário, irmão, nós não estamos trabalhando no mesmo time. Se nós estamos no mesmo time, esse ministério, seja ele de evangelista, seja ele de mestre, seja ele de profeta, seja ele o que for, ele tem que estar submetido inteiramente ao ancião local. Ah, não, mas quer ser absoluto, o pastor quer ser absoluto, o pastor prega, é duro. Irmão, você não conhece a Bíblia? Você não conhece o que o profeta trouxe, a Bíblia trouxe? Nós estamos cumprindo o que a Bíblia tem determinado para nós. Eu não sou culpado, irmão, se Deus me fez pastor, se Deus te fez um mestre, se Deus te fez um evangelista, se Deus te fez um dom que poderia brilhar na coroa do Senhor Jesus, tanto quanto o pastor. Mas dentro dessa dimensão aqui, Deus estabeleceu esses ministérios e colocou um pastor para ser o cabeça desses ministérios. Perfeito. Ou não é cabeça? Perfeito. O que tipo de corpo é esse que vai ter duas cabeças? É um cabeça. Então, nós temos que trabalhar dentro desse círculo que Deus criou. Por isso, eu tenho que ouvir o Neville, eu tenho que ouvir o Tiago, eu tenho que ouvir o irmão Elismar, eu tenho que ouvir o Josué, eu tenho que ouvir o Silvio. Se estão trabalhando aqui, eu vou ouvir, eu vou acompanhar. Eu confio em todos eles. Mas se, porventura, alguma coisa não se encaixa com aquilo que eu acredito que realmente é para o aperfeiçoamento do povo, eu seria condenado diante de Deus pela responsabilidade que Deus me colocou aqui, não chamar e falar, olha, você tem que corrigir isso aqui. Agora, será que quando eu chamar um dos meus auxiliares e falar assim, eu quero que você corrija isso aqui, você não fez bem, você não falou, e ele baixa serviço, e ele simplesmente se sente constrangido, sabe quem é que fez isso? Caim. Caim não queria a submissão da liderança de Deus, o seu semblante caiu. Mas se nós estamos trabalhando aqui, nós estamos trabalhando com esse objetivo. Falou, olha, isso aqui está errado, irmão, você vai ter que voltar atrás. A partir de então, que abriu aquela ferida, irmão, meses e anos, você vai esperar uma oportunidade, justamente para vingar daquilo que eu falei para você. Isso é insubmissão, isso é não reconhecer o lugar que Deus tem te colocado, porque eu fui auxiliar, eu fui pregador, eu tive pastor, eu sentei no banco, eu sei tudo o que é isso. E eu sei que muitas coisas que hoje eu estou recebendo é porque eu plantei lá atrás. Assim como as coisas ruins que eu recebo hoje, eu também plantei lá atrás. Mas as coisas boas também, eu também estou recebendo. Então, essa sincronia, Neville, de nós podermos trabalhar dentro de um conjunto. Perfeito. Não com uma ideologia própria, mas Exato. simplesmente sabendo qual é a meta. A direção. Qual é a direção que nós tomamos agora? Qual é o rumo que nós tomamos agora? É você trabalhar dentro desse rumo. Ou então, é melhor pedir baixa. Perfeitamente. Esse é um assunto maravilhoso. Basicamente, o que o pastor está dizendo para nós, que a igreja, apesar dela poder conter no seu corpo local mestres, evangelistas,
profetas, né? Os profetas menores ali, todos esses dons. Contudo, a cabeça é só uma. Só uma. Em outras palavras, o evangelista não diz, deveríamos seguir por aqui. O mestre não diz, deveríamos. Pode falar, mas quem tem o poder, a chave para ligar ou desligar isso, é só o pastor. É isso que o profeta está nos ensinando. A responsabilidade, a visão, a liderança é do pastor. Não tem, porque o erro é esse, pastor. Talvez nós começamos a trabalhar e nós sentimos uma certa autonomia. Agora eu sou autônomo, eu sou abençoado, Deus tem tudo o que eu faço, Deus abençoa, então agora eu vou por esse lado. Não, peraí, nós não podemos fazer isso, pois eu não sou o pastor. Tem que ter um pastor aqui. Então, eu tento me ater à minha posição, melhor que eu posso, e eu não conflitar. Se o pastor disse que não gostou de determinada coisa, como já ocorreu várias vezes, o pastor diz, olha, creio que não deveríamos ir por esse caminho. Creio que isso não está certo. Isso não vai parecer bem. Então, nós vamos corrigir aquilo. Agora, veja, não é uma ditadura, pastor, onde o temor reina, o terror reina. Pois veja bem na história dos 2 espias, pastor. Josué confiou naqueles espias. Vai espiar a terra. Ele confiava neles. Eram homens de sua confiança, 2 homens. Quando eles foram lá, eles não tinham celular para ligar para Josué. Eu posso dar a palavra para Raabe aqui que nós vamos salvar ela? Não, eles estavam debaixo da visão de Josué, eles conheciam o coração de Josué, e quando eles voltaram e falaram para Josué, Josué falou, tá bom, irmãos, não, isso aí tá dentro da visão, é justamente, nós estamos aqui para salvar, afinal de contas. Foi isso que vocês falaram, então, mas vocês avisaram para ela que ela tem que ter o cordão. Avisamos, se não tiver, pode destruir tudo. Quando Josué chegou lá, Josué falou, tá bom, vocês falaram, tá lá o cordão, nós não vamos pôr a mão. Veja, irmão, é esse espírito, porque o Espírito Santo que está no mestre, ele está no pastor. Agora, se nós começamos a ver que esse homem está divergindo com esse, então alguém aí está com espírito divergente. Tem algum espírito errado ali no meio. E aí, algo está mal neste corpo. Porque nós vemos que na igreja primitiva, aquele amor, aquela união, aquele companheirismo, todos lutando, todos desbravando, todos trabalhando em prol do evangelho. Nós não estamos aqui para criticar, pastor, ministérios que talvez não estejam ainda dentro dessa padronização do Espírito Santo. Não é isto. Mas nós estamos olhando, sim, o quanto isto é crucial para que o trabalho funcione.